Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora, o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco. Salve, salve! Começando mais uma edição de Ultra Discos, Rádio Pirata em podcast. Hoje com dois convidados especiais para conversar comigo. Eu sou o Fernando Lima, o host aqui do podcast do Ultra Discos hoje. Eu recebendo dois convidados de um grupo nórdico, né? Praticamente, né? Do Finlândia, o Rafael Evangelista e o Maurício Canducci, é assim que se pronuncia? Canducci. Rafael, aqui é de São Paulo? Você é de São Paulo, Rafael? Eu nasci em BH, mas estou morando em São Paulo agora. E o Maurício de Córdoba, Argentina. Primeiro, acho que a pergunta mais lógica é como é que vocês se encontraram? Então, em 2008, eu fui tocar com uma banda que eu tinha aqui de São Paulo, uma banda chamada Delay, uma banda de rock brasileiro, assim. Fui tocar em Córdoba, na terra do Maurício lá, e o Maurício tocava na mesma noite com outra banda de lá, chamada Los Cocineiros. E a gente se conheceu lá e começamos a manter contato. E aí anos depois, logo no ano seguinte, né, o Mauri veio pro Brasil, e aí eu convidei ele a ficar lá em casa pra gente fazer uns sons aí, fazer um laboratório musical. E daí já foi nascendo as primeiras ideias do projeto. E aí começou meio que, vamos ver o que acontece, já foi em 2010, a gente fez o primeiro disco, ainda testando muita coisa, testando conceito, testando para que lado a gente seguiria musicalmente, e já nasceu o primeiro disco já com a primeira turnê em 2010, então daí foi o ponto de partida. Legal. E acho que a segunda pergunta mais óbvia aí, quando se trata de vocês, é esse nome, enfim, né? Um argentino e um brasileiro, e o duo é Finlândia. De onde veio essa ideia? Não era para não brigar no futebol. Não, que ao começo as músicas eram mais frias, lounge, assim, chill out, essa energia. E aí lembrava um pouco das imagens do país, Finlândia. E aí a música começou a mudar um pouco e o nome ficou já... Então Finlândia ela tinha a ver com o estilo de música. Com o estilo de música, sim. Eu quando vi a primeira vez achei que fosse uma brincadeira com essas coisas de raiz regional, mas indo para uma coisa global. Você é um país bem distante. Pois é. Mas tem a ver com o som nórdico realmente, então. Do início do... Não era mais essa chill out, frio, eletrônico também. Aí depois foi esquentando o som, a gente foi vendo que gostava muito de esquentar o som com outros ritmos também, de testar coisas, e aí o nome ficou. A gente até queria ter uma outra resposta mais romântica, mas essa é a real, é a realidade. Vocês podem inventar uma, de repente. A gente gosta muito de falar essa questão do futebol, né? Que a gente escolheu um país bem longe, bem neutro, para não brigar no futebol, até porque vai ter jogo. Você pronto, que dia que é o jogo, Maurício? Você tá mais inteirado da Copa América? Terça, acho que 9 da noite. Eu acho que quando for pro ar esse podcast, a gente já vai ter um vencedor nesse jogo. Porque a gente publica às quintas-feiras, né? Vamos ver quem vai estar feliz. Provavelmente na quinta que vem, depois do jogo de Brasil e Argentina. Vocês querem dar um palpite? De repente a gente faz um prognóstico aí pra ver. Para mim, ganha o Brasil. Brasil? Sim. É mesmo, Mário? Sim. Quanto vai ser? Muito ruim o time. É mesmo? Eu não sei, eu não tô acompanhando muito a Copa América, e aí eu não sei muito bem. Prefiro não dar palpites, ficar no neutro. Você sabe que o meu parceiro aqui de podcast, o Michel Matos, ele é o brasileiro que mais torce pra Argentina no Brasil. É mesmo? Tem camisa e tudo? Tem camisa e tudo. Ele é um colecionador de camisa, né? Ele adora a Argentina. E se tiver Argentina no Brasil, ele torce pra Argentina sem dúvida. E eu lembro que na última Copa que teve aqui no Brasil, na anterior, né, que teve no Brasil, a gente foi ver um jogo da Argentina no bar.
E a gente torcendo pra Argentina. Eu também sempre torço pro sul-americano contra. Não, claro, sul-americano contra europeu, sim. Mas aqui Sim. no Brasil a gente é exceção, porque todo mundo torce contra a Argentina, né? Não, tá bem. Quase a gente apanhou no bar, porque a gente tava torcendo pra Argentina e todo mundo torcendo contra a Argentina. Por isso que tem Argentina tá aí mais uma explicação do nome do Finlândia, né? A Argentina tem um outro time que acho que é pior, que é Chile. Chile. Ah, porque a gente, Chile tá aí, né? Então, Tem umas Aí. rixazinhas. O Chile tá bem, Do o último campeão da Copa América é o Chile, né? Uhum. Contra a gente. Contra a Argentina, Argentina. foi? Olha só. Mas voltando a falar de música, né? Que é pra isso que nós estamos aqui. Quando a gente ouve o som de vocês, acho que a gente, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é de uma raiz muito local, né? Músicas que tem uma raiz argentina, que tem uma raiz brasileira, mas que usam de elementos globais, elementos eletrônicos e batidas, né? Eletrônicas, que parece que é aquela coisa para falar do mundo, fale a partir da sua vila, né? Essa. Eu não sei se tem muito Exatamente. disso. É isso. Vocês veem isso também. Né? Essa é a definição. Pegou a essência da Essência, questão, porque é muito mais natural e até mais fácil de seguir por esse caminho de buscar as fontes de coisas que a gente tem como essência desde pequeno, né? Por exemplo, a gente gosta muito de focar em ritmos que não são muito conhecidos fora dos países de origem. Tipo, muita gente na América do Sul não conhece, sei lá, um boi, uma ciranda, sabe? E são ritmos que estão ali bem fortes, bem vivos lá, por exemplo, no Nordeste, que não são tão for export, né? Assim, então, assim, e a gente ouve isso desde pequeno, né? E isso serve muito de fonte para ser a essência. Porém, somos urbanos, né? Somos músicos que vivemos em cidades barulhentas, tecnologia o tempo todo. Isso aí é meio que um liquidificador e aí transporta para essa modernidade, essa questão mais global e aí traz essa roupagem mais contemporânea para ritmos que a priori são folclóricos, regionais. Sim, esses ritmos regionais no Brasil, tem muita gente que não conhece, mas pelo menos já ouviu falar do boi, da ciranda. Isso. Mas eu acho que a gente que tá gravando um podcast aqui no Brasil, português, na Argentina, quais são esses ritmos que a gente não está tão acostumado a ouvir, que vocês acham que... Muitos. Chamamé, samba Com Z. Samba com Zamba, né? Zamba. Huayno, carnavalito, cueca, tonada. Sim, bastante coisa pra gente pesquisar aí, pra conhecer, porque todo o país. na cultura argentina também a gente tem aquela, assim como o Brasil lá fora é samba, é mulata, é carnaval, pro argentino a gente pensa, o tango, né, que é maravilhoso, mas a gente sabe que pelo menos o chamamé, pelo menos pra mim, é mais familiar por conta da música do Rio Grande do Sul, né, que tem muito disso. Agora esses outros ritmos que você falou, muitas vezes eu nunca ouvi falar, por exemplo. Então acho que não, e tem ouvir a outro música de ritmo vocês é muito... nessa região do Nordeste argentino, que é a região que está colada com o Rio Grande do Sul, chamarrita, outros ritmos que são perto do chamamé, que são dessa região. São variáveis Uruguai, também. um mix com o Uruguai também. Para mim mesmo, esse projeto do Finlândia é uma pesquisa que tem vários ritmos que eu não conheci, que eu conheci com o Mauri me apresentando e vice-versa, né? É um prato cheio, assim, esse projeto, por isso que a gente está sempre pesquisando, olhando ritmos, vivências, culturas o tempo todo. Legal. Bom, a partir daí, desse som global que vem do local e tal, acompanhando a carreira de vocês e vendo as coisas que vocês fazem, a gente percebe que vocês estão muito pelo mundo. Talvez até, não sei se mais do que no Brasil ou na Argentina, mas mais pelo viajando. Eu sempre vejo nas redes sociais de vocês e acompanhando o que vocês fazem. É isso, de vocês estarem viajando muito pelo mundo. E queria também entender como é essa dinâmica de vocês, que você continua morando na Argentina e você continua morando no Brasil. Exatamente, já começa aí. Como é que funciona, né, essa dinâmica aí? No começo acho que era um pouco mais difícil que agora, que as redes sociais são muito mais dinâmicas, tem muita mais capacidade para enviar um áudio que é verdade.
Mas acho que nunca foi uma coisa assim, como foi natural que era assim, o projeto era Rafa morando em São Paulo nessa época e morando em Córdoba e foi, não sei, Pegou. não foi Vamos como fazer que a gente turnê, vai né? fazer, Não sei. Foi por necessidade também, Sim. né? Assim, cada um num país, não tem pra onde correr, tem que fazer turnês. E são países grandes, então as Isso. distâncias são... E as composições, agora me veio essa dúvida na cabeça, vocês faziam um pouco por rede social, por e-mail, por Skype, Na ou turnê mandavam nas turnês, mas quando vocês estão separados, vocês conseguem manter essa dinâmica de composição? Eu acho que separado é mais a questão, a distância seria mais a questão conceitual, né, dos Sim, discos. claro, Aí sim a gente debate muito o que esse disco vai falar, pra onde a gente vai, mas muitas ideias também vêm das fontes pessoais, né, de cada um puxar um pouco do seu repertório musical e trazer para o projeto e daí construir, e também de turnês, né, quarto de hotel. A gente já ensaiou quarto de hotel, mercado público, Já coloca o chapéu. e a gente gosta muito disso. Assim, a gente estava em Belém semana passada e a gente fez questão de ir comer um peixe lá no mercado Ver-o-Peso. Aquele peixe frito Sentir, maravilhoso. ouvir, já tinha uns sons diferentes som lá aí, que já já. servem de inspiração para as próximas construções musicais, então tá sempre aberto a isso. Então as turnês é uma necessidade por questão logística do projeto, mas também é a fonte de inspiração, né? Onde a gente tem um contato direto ali com várias culturas. A gente já tocou na Finlândia. Vocês já tocaram na Finlândia? Na Finlândia duas vezes. É a mesma coisa que viu do Brasil pra Finlândia tocar aqui, né? Nossa sorte é que eles chamam Finlândia, em finlandês é Suomi. Então... Aí dá uma diferença, mas eles sabem. Sabe, internacionalmente é a Internacionalmente é Finlândia. E, então as turnês é sempre uma fonte mesmo de inspiração de tudo do projeto, é um combustível, sabe? Então a gente está sempre viajando por causa disso. Assim. Por necessidade e por criação mesmo. Então é real, vocês talvez toquem mais fora... Ano passado, acho que a gente tocou mais fora do que aqui no Brasil, não? Foi. Eu acho que sim. A gente foi pro México ano passado, fomos pra Espanha, Portugal. E então teve mais shows fora do que aqui. Tem anos que tem mais shows aqui, tem outros... 2014 foi muito fora também. Foi muita Europa. 2014, 2011 também, né? Não, em 2014 foi no Centro-América. Foi, é verdade. 2011 também, que a gente fez o Triangulão. Também. A gente fez uma turnê triangular, que era Europa, América Central e voltava pro Brasil. 4 meses de turnê, cada um mais... Nem lembrava mais o nome depois de tudo. Nossa. E essas turnês, tem muita história pra contar? Nossa, como é que é? mil histórias. Dá pra escrever vários volumes de uma enciclopédia de histórias. Assim. Muito perrengue. Né? Principalmente no começo, nossa, que a gente tava testando muita coisa, não só de música, mas testava coisas de produção mesmo. Uhum. Então tem uns perrengues federal, assim, que a gente passou. E dá pra citar 1000, assim. Eu lembro um agora que... Lembra uma história... o do Peru, né? Eu sempre lembro desse. A gente tava no Peru, tinha tocado em Cusco, e aí a gente ia entrar no Brasil ali pela fronteira pra entrar no Acre. Uhum. E ali, no Acre, que já tinha um show no Acre. Olha só. Aí a gente foi atravessar o rio lá, que a fronteira era um rio, e eu não achava o barco. O único barco que tinha era um barco de trabalhadores, e a gente foi nesse barco, Não né? tinha uma alfândega, né? Não, nada. Estrutura de Não era um barco. No final a gente viu que não era bem um barco. Braço de madeira? Quase. E a gente com mala, cello, acordeon e entrando água, louco pra chegar do outro lado. Então isso aí foi logo no começo, né? Foi em 2010, 2011, né? Então a gente foi... Água. Em plena selva amazônica. Então, aí do outro lado era o lado brasileiro. Um calor era, nossa senhora. Maurício falou água entre aspas, porque era um lugar meio sujo. Era, não, e do outro lado era o lado brasileiro. Quando chegou do outro lado brasileiro, o perrengue continuou também, porque cadê um ônibus para seguir lá para Rio Branco? Sim. E esse ônibus nunca chegava, e meu Deus, a gente ia ter que dormir aqui. Caramba. Onde? Não tem nada, sabe? Era
umas galinhas, uns morcos assim, cara. Morca. Na hora que eu vi o ônibus, ele brilhava, assim, Apareceu. Apareceu. Tinha um bannerzinho bem pequenininho e tava lá, aqui vai vir o ônibus. E aí veio o ônibus. E vocês confiaram, né? A gente confiou. Viu? Confiou, e quando chegou o ônibus, nossa, foi a felicidade, acho que uma das maiores da minha vida. Foram pra Rio Branco. Rio Branco tem uma cena forte de Tem, música lá, né? principalmente rock, né? Tem uma cena massa lá, assim, tocou e foi bem legal, né? Eu lembro, deu uma galera, foi uma vibe muito boa. E a receptividade do som de vocês fora do Brasil e da Argentina, como é diferente tocar no México, por exemplo, tocar na Finlândia, Sim, é diferente. Europa Central? Que vocês... Cada público é diferente. Acho que os públicos dos países europeus estão um pouco mais acostumados a essa coisa meio global, world music. Sim. Então, já recebem de outra forma. É isso. E em Latinoamérica, a vezes ficam as primeiras músicas. Que isso, né? Cello, acordeão. É uma formação inusitada, né? Sim, também, claro. O cello é super ligado à música erudita, né? O acordeão já é mais dinâmico, Pode né? ser. Aparece em Sim. várias tradições. O cello já é a primeira coisa que você pensa. Esse foi um dos grandes desafios do projeto no começo, porque tem várias mini técnicas aí nos instrumentos que a gente teve que meio que adaptar para poder chegar numa harmonia musical e funcionar ainda mais com sons eletrônicos por trás. Então, era um desafio no começo, mas, nossa, muito bom, assim, poder testar coisas, testar trinados diferentes em um ambiente onde tocava cumbia colombiana, por exemplo. Sim. Então, é um mundo aberto. Então, isso foi um grande desafio que eu acho que hoje a gente já está Já conseguimos. bem sólido nisso. Sim. E agora é só construir várias temáticas, né? Como a gente está agora. Chegando no 6º disco já. E o disco Migrantes, né? Migrantes. O que vocês têm pra contar aí? Então, estamos muito felizes aí. Um disco que carrega no nome Total. muito do que vocês são aí também, né? Nossa, Essa é a ideia. a gente viu muito esse impacto do deslocamento dos povos, como isso influencia na música, na cultura, em tudo, na formação, né, ao longo da humanidade toda. Mas, paralelamente a isso, nós mesmos somos muito migrantes, né? O passaporte tá cheio de carimbo lá o tempo todo. E essa questão de estar o tempo todo se deslocando, também somos muito nós. Então, o tem muito de nós, mas tem muito também do mundo aí na história. Então era um outro prato cheio, aberto a gente vislumbrar aí, desbravar essa temática. Então a gente está lançando agora esse disco, o disco mesmo tem 6 músicas, mas tem um plano também de lançar singles na sequência nos próximos meses. Que vão complementar o disco, ele vai crescendo. E aí a gente já está na 2ª semana, né, de shows desse disco. Começou lá em Belém, no calor de Belém, foi maravilhoso começar lá e vem, porque a gente gosta muito de fazer vários shows e essa turnê vai seguir até o ano que vem, sem dúvida. Vocês vão compondo o resto do disco, vai compondo os quartos de hotel, mais quartos de hotel, se o hotel não reclamar, né? Tem isso também, né? Isso, né? A gente toca baixinho. O vizinho quer dormir, que trabalhou o dia inteiro. Pô, eu tenho uns músicos aqui hospedados, que saco. Pode dar sorte do vizinho curtir o som. Pois também, aí convida ele pro show, né? Dá um VIP pra ele, assim. Mas isso faz parte muito da nossa história. Os discos são muito reflexos do que a gente vive no momento também, né? Eu noto isso, que a gente tá imprimindo ali o que a gente tá passando pelo momento. Já teve um disco sobre carnavais, que a gente tinha visitado o Uruguai, o Museu do Carnaval, nos inspiramos para isso. Teve um disco que era muito aberto, que é o Dale, colaborações do mundo todo, que a gente estava viajando bastante. Teve o disco Mundo Rural, que a gente voltou para nós mesmos, né? O interior mesmo, não só dos países, mas de nós mesmos. Então a gente fez tudo serve de uma temática para desbravar um ambiente, fazer pesquisa e tudo mais. Legal e interessante essa coisa do disco ser composto com o tempo, né? Que é uma coisa que as novas tecnologias têm permitido a gente, e as novas formas de ouvir música têm permitido a gente fazer. Não precisa prensar um disco e aquilo vai ser
o resultado Final final, total. você não vai mexer nunca mais naquilo. Pois né? é. Se você, Eu gosto disso. daqui 30 anos você vai remasterizar o disco, né? Porque você virou um grande clássico. Né? Aham. E com essa coisa de streaming e tal, você pode ir acrescentando. E tudo bem, Se ele né? fosse Uma forma de se fazer. criando durante o processo de mostra dele próprio, sabe? Então ele vai se retroalimentando. Gosto. Isso é legal. E aí daqui a pouco o contrário é o que se faz, de lançar um single, depois lança outro single e de repente tem um Exato, disco. Então isso. vocês lançaram já 6 músicas e vão pouco a pouco completando isso, diferente. Né? Eu acho que eu pelo menos não tinha visto isso acontecer. Pô, gente, legal. Obrigado, Rafa, obrigado, Maurício, por conceder aí esse tempo aí. A gente tá aqui nos minutos que antecedem o show aqui do Centro Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E desejar sucesso aí pra turnê do Migrantes e pedir para vocês escolherem o som de vocês para encerrar aqui o nosso episódio de hoje. Vamos com Nômade. Nômade. A primeira música do disco. Nômade de Imigrantes De Vingança. do Finlândia. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigadão. Valeu. E até mais. Welcome to the music of the world.